Agora sim, vai, por favor. Tá. E aí? Paciente com 21 anos deu entrada em hospital de rede privada com os seguintes sintomas: dor abdominal, esteatorreia, fístula perianal, anorexia, picos febris de 38 graus, apresentando perda de peso de 10 quilos ao longo de um mês, com edema de membros inferiores, paciente estando acamado, porém imóvel. Medicamentos, aqui está sulfalazina, mas acho que é diferente, né? Sulfasalazina. O dado antropométrico PA, peso atual 60 quilos, peso usual 70 quilos, altura 1,75, prega cutânea tricipital 4 milímetros, abaixo de P10. O exame físico, atrofia muscular temporal e da bola de Bichard. Atrofia da região interóssea e da região da panturrilha, edema de membros inferiores, palma da mão pálida. Exames laboratoriais, glicose 130 mg por decilitro, hematócrito 24%, hemoglobinas 8,3 gramas por decilitro, albumina 2,6 gramas por decilitro, ureia 58 mg por decilitro e creatinina 0,5 mg por decilitro. Isso ficou bom, estudo de casa, hein? Estudo de casa aí tá filé. Quem quer começar aí, falar alguma coisa? Cara, tem um quadro de doença inflamatória intestinal. Todo mundo pegou isso? Sim. Sim. E aí? A Evelyn entrar e Ô, caiu. Natália, deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Aqui nesse caso aqui, eu posso citar assim, eu posso citar dessa forma, que ela corre o risco de estar apresentando doença de Crohn, ou nem isso eu posso citar? Aqui para nossa aula você pode, entendeu? Suspeita diagnóstica de tal coisa. Na real, na vida real, pode. Nem isso. Não, porque você não pode dar diagnóstico, entendeu? Mas você pode colocar assim, se você estivesse encaminhando isso para um gasto, para um proctologista, que seria o correto indicar isso para um procto. Oi, Evelyn, a gente começou agora, tá? Ah, tá bom, então. Então, se você estivesse recomendando esse paciente, isso já aconteceu comigo, só que foi com outra doença inflamatória intestinal. Ela primeiro veio na nutricionista e foi no posto de saúde. Então, o que aconteceu? Ela tinha muitos episódios de diarreia e eu achei melhor encaminhar. E aí eu coloquei na cartinha, entendeu? Aí você coloca todos os exames, encaminho assim, para avaliação e tal, né? Você pode até colocar né, que o quadro se manifesta de forma aguda e tal, mas você não pode colocar doença, entendeu? Não, você pode falar que é para investigação e tal, entendeu? Sim. Porque aí depois não dá nada e você assustou o paciente, aí a culpa é sua. Tá? Então, quem dá diagnóstico é o médico, tá bom? Mas eu consegui fazer esse encaminhamento, que eu conversei com a enfermeira e falei para enfermeira eu falei o que eu achava que era, entendeu? Ah, sim. Para ela poder, né, como isso foi num posto de saúde e ela tem que fazer esse reforço desse encaminhamento, né, de referência contra referência, aí ela terminou com, né, de fazer esse encaminhamento dessa paciente, que confirmou mesmo a suspeita, era retocolite, a gente vai ver isso em outra aula, né, na aula de intestino grosso, mas a gente não pode falar, tá? Aqui no estudo de caso eu até gostaria, sempre que vocês falassem impressão diagnóstica, se eu não colocar a doença, eu quero que vocês coloquem realmente. O que vocês estão achando que é, tá? Mas isso você pode colocar mais no final. E aí, desde o comecinho, o que vocês colocaram? Paciente, apresentando. Paciente, 21 anos, IMC 19,6 kg por metro quadrado. Todo mundo achou esse 19,6? Sim.
Apresenta alto percentil de perda de peso. Ótimo! Já que perdeu 10 quilos em apenas um mês. Então, essa perda de peso é o quê? Esse percentual de perda de peso? Grave. Isso, então, quem não colocou, tem que colocar, tá? Se eu coloquei o peso habitual do paciente, eu espero que você faça esse cálculo, tá? Percentual de perda de peso. E coloque, né? Então, apresenta justamente por isso, para colocar que ele está apresentando um déficit, que é para dizer que é grave essa perda de peso. Tá bom? Então, acho que vocês colocaram ou não? Teve gente que esqueceu? Sim. Colocaram? Lembraram? E aí? Até aí tá Professora, indo eu tenho bem. uma dúvida. Fala. No quadro clínico dessa doença, na maioria das vezes tem anorexia pessoa, né? Mas daí, pelo MC, tá 19,6, que é desnutrição grau 1. Só que os percentis deles estão todos baixos, né? Mas olha só, 19,6 não é desnutrição grau 1, né? É o trópico, não é? Ah, é o trófico, é verdade, a partir de 18, né? Só que ele tá com edema. Será que pode ser por causa disso que o peso não tá batendo? Ai, como eu adoro quando vocês estão com a cabeça pensando nas coisas. Muito bom! Então pensa comigo. Ele tem 19,6 de MC, com o peso que ele tá, porém, ele tem edema de do membros joelho, inferiores, do joelho para baixo, não? das duas pernas, não é MMI? Uhum. Se alguém descontou e fez o peso seco ou não? Eu vi, mas eu não fiz o cálculo para saber quanto dava. Valeu, gente. Muito bem. Então, na verdade, o IMC não é 19,6, porque 19 é com edema. Pegadinha isso aí, tá? Mas então, professora, no caso, assim, quando estiver falando aqui, aí tem que colocar o MC que deu no cálculo sem tirar o edema, e depois você deixa bem claro que essa pessoa, ela possivelmente tá mais magra por causa do... Não, você vai escrever IMC ajustado de acordo com o peso seco do paciente. Ah, entendi. Entendeu? Você já vai colocar lá IMC de tanto, entendeu? Descontando-se o edema, né? Então, considerando o peso seco, tá? Você pode colocar as duas formas. Ou considerando o peso seco, alguma coisa que indique que você lembrou que esse paciente tem edema, então aquele peso é menos ainda. Uhum. Tá? Então, desconta para mim aí e faz aí. Quanto que dá? Oi, Jaque, a gente está no começo ainda, calculando o IMC, porque esse paciente... Você fez, Jaque? Você fez o seu? Eu não estou te ouvindo, você está com o seu... Isso, você fez. E você fez, achou quanto de IMC? Ai, peraí, professor. O presidente deixou o Supremo provocando Achou aí? nova aglomeração. Fizeram? Fez, Alan? Ao vivo em rede Considera social. a raiz da coxa? É, para tirar da perna para baixo. Se referir à economia. Limpa assim. Peraí. Ah, no caso, ali naquela tabela que tem na coxinha, ele 34 quilos, né? Do joelho para baixo. Aí tira o máximo? Não, tira menos. Ah, Tira menos, tá? Porque o paciente já emagreceu muito. Gente, quem tá com a TV alta aí de abaixo, por favor? acho que... Entenderam onde eu cheguei, gente? Quanto que deu IMC agora? 18,6. Exatamente. Magreza grau. Ele já estava em risco nutricional, certo? Sim. Agora ele está como? Tudo bem, gente?
Então, o que reforçou isso, né? Porque a gente fez o IMC correto agora, considerando o peso seco do paciente, e também percentual de perda de peso. Então, mesmo que, vamos supor que tivesse dado 20, tá? Descontando o edema, ainda tivesse dado 20, vamos supor, tá? Que era um paciente muito obeso, sei lá. E 20 não é desnutrição. Mas ainda assim, o que a gente ia colocar? Paciente em risco nutricional grave. De acordo com o IMC, né? A gente tem que dizer que ele é eutrófico, porém em risco nutricional grave, por causa de tais e tais parâmetros. Aí a gente coloca que é a percentual de perda de peso, que está grave, e os outros sintomas que vocês vão falar aí, que eu quase que dei a resposta. As outras coisinhas aí. Continua então, Ala, você já corrigiu o seu. E aí? Possui sinais físicos de atrofia muscular temporal, pode deixar atrofia região interóssea, o que indica uma desnutrição proteico-calórica com confirmação laboratorial do exame de albumina de 2,6 gramas por decilitro, o que também justifica a presença de edema de membros inferiores. Ficou muito bom. Todo mundo fez essa correlação? Sim. Tá? Então, ele está tendo uma perda proteica, e aí isso aparece como um sinal físico, né? E justificou pelo exame bioquímico, tá bom? A ordem não importa como vocês estão colocando, mas é importante vocês lembrarem de associar essas coisas. O que mais? O paciente também apresenta palma da mão pálida, sugestivo de anemia, com a confirmação laboratorial de hematócritos por 24% e hemoglobina de 8,3. Ótimo. Eu não falei de mucosa, não, né? Falei só da palidez cutânea, né? Ó. Tá. Se a gente, no caso, tivesse os dados também do tamanho das hemácias, daí poderia confirmar se é anemia megaloblástica ou anemia férrica? Poderia. Tá. Se tivesse outros exames, sim. Apresenta exame de glicose alterada com 130 miligramas, indicando um quadro de diabetes. Quanto que deu o exame de glicose mesmo? 130. 130. Tá. Aí, nesse caso, o que acontece? A gente não pode afirmar que é o diabetes, embora esteja acima de 126 e dê diagnóstico, porém, a gente sabe que aumenta pelo estresse e pela inflamação. Então, eu não sei se ele tem uma história patológica pregressa de diabetes, entendeu? Ou se isso é uma elevação da glicemia agora, referente ao estresse, ao caso. Estão entendendo? Tá bom? Mas tem que falar que essa glicose está elevada sim. Quem que ia perguntar? Quem me chamou? Que ali no caso da anemia, eu tinha colocado só a hemoglobina. O hematócrito é por causa da ligação do volume plasmático da hemoglobina e do hematócrito, por isso? Que um complementa o outro? Isso. Ah, entendi. Isso mesmo. Tá? Então, essa paciente tem anemia, certo? Uhum. Mas a primeira coisa que vocês observaram era no exame físico. Então, vocês perceberam uma palidez cutânea. E confirmou pelos exames. Tá? O que mais que eu falei de... Não tem nem alopécia, né? E nem mucosa pocorada, né? Professora. Oi, quem me chamou? Eu, a Oi, Bia. No caso das mãos pálidas, daí indica mesmo só a anemia ou poderia dizer sobre o retorno venoso ligando com o edema? O retorno venoso você vê pelas extremidades, né? Então você teria que fazer esse teste, tá? Você teria que... Pelos dedos, né? Você ia ver pela ponta do dedo. Então, você ia ver se está cianótico ou não e ia fazer esse teste para ver o retorno venoso. Quando é palidez cutânea, você percebe na face, né, na mucosa e na palma da mão, que fica bem mais branco ou às vezes amarelado, tá?
Então, aí é palidez cutânea mesmo, né, suspeita de anemia, tá bom? Não tem a ver com retorno venoso, porque aí a gente observa mais aqui, nas pontas dos dedos. Beleza? Tá, beleza. Mas confunde mesmo. Quem mais? Termina aí, Alan. Então, dessa última parte, então, está errado porque eu citei a doença, mas o paciente possui sintomas de dor abdominal, esteatorreia, fístula perianal, anorexia, picos febris, e faz a utilização de medicamentos sulfasalazina. Com base em todos os dados coletados, se indica um possível diagnóstico de doença de Crohn. Ótimo. Só que você não falou o porquê, o que acontece com essa esteatorreia e fístula e tudo mais. Falou? Não, eu já justifiquei tudo direto na doença de Crohn. Não, Mas o que está acontecendo nutricionalmente, gente? Tudo Tá bem, isso perdendo acontece por causa da doença de absorção. Crohn, mas eu tenho que saber nutricionalmente, né? O risco de quê? Mesmo que Má eu não tenha absorção. exame. Tá Ele tem perdendo uma má absorção de nutrientes. Absorção, de quais? gordura? Do complexo B e sais minerais. lipossolúveis. Lipossolúveis, são vitaminas lipossolúveis, né? Eu não falei qual é a parte do intestino que está acometido, certo? Não. Não, né? Então, por isso, Débora, que não dá para... Ó, vai Pra cair, falar do daqui a pouco a complexo gente... B. daqui a pouco a gente Uhum. começa a outra quando cair essa, tá? Eu não posso afirmar exatamente, né, qual é o micronutriente que ele está tendo maior expoliação. Mas ele vai ter déficit de vários micronutrientes, com certeza, tá bom? Mas para você ter certeza ali, a gente sabe Preciso saber a região. é melhor sabendo a região. Agora, embora, como ele está tendo esteatorreia, realmente ele vai ter um problema mais complexo, né, com vitaminas lipossolúveis e com ácidos graxos, né? Então, realmente ele vai ter uma menor absorção, tá? E é importante falar que ele tem fístula. Ninguém falou da fístula. Ou falaram? Alguém escreveu da fístula? Eu citei no final só. Não, você citou como sua suspeita para fechar o diagnóstico, né? Pode ser relacionado com a perca de sangue? O que acontece? Quando esse paciente está tendo esteatorreia e fístula, ele está perdendo... O que é a fístula? Não é uma ligação anormal entre dois órgãos ou dois tecidos? Sim ou não? Não é? É uma ligação que não deveria estar ocorrendo, né? Então, ele tem uma fístula perianal, tá bom? E ali ele está tendo perda de líquido, de sangue, está tendo pus, tá? Por isso, possivelmente, que ele está tendo essa febre, porque ele está num processo inflamatório de fístula, tá? Então, justifica essa febre, que já aumenta o gasto energético, né? A inflamação, a febre. E a fístula, ele está perdendo mais água, mais proteína, tá bom? Então, também justifica para esse emagrecimento, que foi tão rápido. Claro que ele está tendo, né, diarreia, que vocês colocaram na perda de peso, mas a fístula também, tá? Ajuda a espoliar mais e favorece aí o quadro de inflamação. Como ele está tendo febre, isso vocês conseguem interligar essas informações. E aumenta o gasto energético e piora o quadro. Entenderam ou não, gente? Mércia? Me dá um joinha. Entendeu, gente? Essa ligação que eu fiz. Amanda, pegou? Peguei um pouquinho. Professora. Fala. Quem me chamou? Então, possivelmente, se ele não tivesse com fístulas perianais, ele não teria com febre, porque ele não teria nenhum outro processo inflamatório. Possivelmente ele não estaria com febre, porque ele está no processo agudo, né? Se ele não tivesse a fístula, ele estaria, de repente, no processo de remissão, né? Ele teria Crohn, porque não tem cura, né? Mas ele poderia não estar tendo esse quadro tão grave agora, tá? Então, a fístula agrava o processo, né? E gera febre, é um processo inflamatório.
Claro que ele pode ter vários episódios de diarreia e ainda assim não desenvolver fístula, tá? Mas é muito comum a fístula no paciente de Crohn, assim, grave. Por isso, alguém abriu o artigo que eu mandei? Abriu, né? Eu gosto daquele artigo, embora ele seja pesado, né? Porque é um estudo de caso de um paciente, né, pequeno, de bebê, assim, criança. Ele é pesado, não é um artigo assim para você ler tranquilamente, né? Mas eu gosto dele porque ele explica e ele fala de fístula, né? Então ele tem até foto, né? Então é um artigo assim meio barra pesada mesmo, mas ajuda a compreender melhor esse quadro desse paciente grave, tá? Então quem não pegou ainda o artigo, eu sugiro que dê uma lidinha. E aí, gente? Como que vocês escreveriam isso que eu falei agora? Então, esse paciente com quadro de esteatorreia, fístula, febre. Sandra, você está muito quieta. A minha internet está ruim. Mas eu tô te ouvindo. Assim, picado. Ah, entendi. Picado. Tô entendendo, mas não tá assim 100%. Ainda bem que tá sendo gravado, porque tem coisas assim que não tô conseguindo pegar. Entendi. Eu te ouço bem. Uhum. Eu não consegui assistir nem a aula da Patrícia hoje. Eu tive que sair. Agora aqui tá melhor, só que ainda tá meio picoteado as frases. Entendi. Quem que quer comentar alguma coisa, juntando isso que eu falei? Esteatorreia, fístula, febre, inflamação, espoliação. Quero uma frase aí. Faz de conta que você está escrevendo. Amanda, não desiste não, tô vendo seu teto. Aí. Vai, gente. Jesus, não para de vir mensagem. Vai, pessoas, falem aí, que eu não posso responder por vocês. Como que vocês colocariam isso aí que eu falei? Sobre esteatorreia, fístula, edema. Débora, Jennifer, Bia, alguém? Posso tentar começar, então. Por favor. Ó, o paciente apresenta um quadro de fístula perianal que o leva a um estado de inflamação. O que gera também uma perca de sangue e fluidos. Ótimo. Agravando o estado do paciente. Só faltou você juntar a esteatorreia nesse quadro, tá? Então, juntamente com a esteatorreia, o paciente também apresenta fístula, entendeu? Que leva ao maior... Aí, exatamente assim, do jeito que você colocou, ficou bom. Tá? Gerando, possivelmente, né, a causa dessa febre. Tá? Então, aumenta... O que faz a febre aqui nesse problema? Vocês já tinham colocado sobre a febre ou não? Não? Eu tinha colocado ao Alan também, só para relacionar. Porque tem pacientes com Crohn que não tem febre, gente. Tá? Então, sempre que o paciente tiver febre, a gente tem que lembrar que aumenta o gasto energético. E aí, possivelmente, ele está, né, num processo inflamatório. Agrava o quadro. E a parte do percentil menor que 10, ninguém colocou? Exame físico?
da parte hospital, eu relacionei com a perda de proteínas. Com a desnutrição Ótimo! proteica. Muito bem, garoto. Perda de proteína, né? A gente botou uma dobra cutânea tricipital para você investigar isso aí, tá? Então, também está relacionado com perda proteica. E aí você pode juntar até na mesma frase, né? Quando vocês estão falando lá da parte da proteína, também juntar tudo junto com a parte do antropométrico e finalizar com o exame. Tá? De exame exame de sangue, falamos todos? Vai cair em 1 minuto. Tem o de ureia, só que eu não consegui relacionar, que a ureia eu achei mais relacionado com a parte renal, então eu não achei nenhuma relação com os sintomas. Que tá alta, né? Isso. Alguém arrisca? Talvez baixo volume de sangue, aumentou a quantidade de ureia, alguma coisa assim. Aí, tá vendo como que quando a gente começa a pensar de novo,